Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro. Hoje vamos falar sobre o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Dando continuidade à nossa jornada de livros de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, e hoje um capítulo muito importante para todos que estão no caminho terapêutico, no caminho espiritual, na jornada de desenvolvimento. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Capítulo 7, que se chama A Lacuna. E é um assunto fundamental e importantíssimo que todos que estão no caminho de autoconhecimento, terapias, espiritualidade, precisa encarar em algum momento. Capítulo 7, que se chama A Lacuna. Que bom ter vocês aqui. Gosto muito de ver os rostos se repetindo aqui nas nossas lives, que isso traz profundidade. Lembrem-se sempre, conhecimento progressivo leva à profundidade, à especialização, e é aí que você se transforma. Cuidado ficar só em superficialidade, só lampejando nas coisas ao invés de se aprofundar. Você precisa se aprofundar, tá? Para que você obtenha compreensões, mais assertivas para a sua transformação, certo? Então vamos lá. Hoje o capítulo é o capítulo 7, que se chama A Lacuna. Como assim a lacuna? Todos nós, a não ser que estejamos num estado de iluminação espiritual bem avançada, todos nós possuímos uma lacuna entre quem realmente somos de verdade lá no nosso interno e como parecemos para o externo e como acreditamos ser. Na maioria das pessoas, tá? Quase a totalidade das pessoas, exceto aquelas já no estado de iluminação e esclarecimento muito grande. Todos possuímos uma lacuna, tá? De quem realmente somos, na totalidade, o nosso 100%, e de quem acreditamos ser, ou na imagem que projetamos perante o mundo externo. Existe uma lacuna que outras linhas chamam de sombra. Sombra psicológica. Não quer dizer sombra relacionado com energias negativas, espíritos negativos. Não é nesse sentido. É um lado oculto. É um lado oculto nosso, que muitas vezes não queremos ver ou temos dificuldade de encarar, de olhar, de resolver. É uma distância. Ele até coloca essa imagem aqui, Ele coloca uma imagem de duas mãos, de duas mãos.
assim, onde uma mão representa como parecemos, que seria, né, a identidade que projeto para o ambiente externo, para as pessoas. Quem eu quero que você pense que sou. A fachada, né? Ele chama de fachada, a imagem que projetamos para o mundo, o ideal que ansiamos ser visto pelo mundo. E aqui embaixo seria quem realmente somos, que é como eu me sinto profundamente, quem eu realmente sou profundamente, como eu sou por dentro, a minha verdade mais profunda. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quem conhece, aí coloca no chat se você conhece. Quem conhece uma pessoa que é aquela pessoa que sempre banca uma imagem de ser a perfeita perante todo mundo, mas você percebe, as pessoas percebem que internamente essa pessoa tem uma lacuna, um buraco de autoestima, e por isso ela fica o tempo todo buscando se autoafirmar perante todo mundo e banca aquela imagem de perfeição perante todo mundo. Quem conhece alguém assim? Coloca no chat se vem alguém na sua cabeça, se você conhece uma pessoa assim. Ela usa uma fachada de autoconfiança, mas dentro dela, a verdade mais profunda sobre ela é baixa autoestima, é baixa autoconfiança. Quem conhece? Coloca no chat se você conhece alguém. Isso já ilustra o ensinamento do livro de hoje, né? E muitos de nós, todos nós, eu na minha época de juventude, de faculdade, eu era muito assim, tá? Muito assim. Todos nós temos uma lacuna, não dá para escapar disso, tá? É um processo consciencial que vai acontecendo ao longo da vida e que tem a ver com um conceito que se chama autoimagem idealizada. Autoimagem idealizada. O que seria a autoimagem idealizada? Ao longo do desenvolvimento da nossa infância, nós vamos tendo um feedback ali dos nossos pais e da escola e dos ambientes que a gente vive. Nós vamos tendo um retorno. Um retorno em que sentido? Você vai percebendo do ambiente e da sua família, do seu grupo, e aí entra o ensinamento sistêmico da constelação, daquilo que gera o seu pertencimento à sua família, ao seu grupo, você vai percebendo o que é bem visto, o que as pessoas gostam, o que é bem aceito, onde as pessoas gostam de você, e o que as pessoas da sua família e da sociedade ali não aprovam e que existe em você. Aí, o que acontece? Você vai criar uma autoimagem idealizada de como você acredita que precisa ser para que a sua família te aceite, a sociedade te aceite, os amiguinhos na escola te aceitem, os professores te aceitem, as pessoas ao seu redor, a sociedade, né, a Matrix te aceite. Aí você cria uma autoimagem idealizada de como você
acredita que precisa ser para ser amado, principalmente num primeiro momento pela sua família, pelos seus pais. Isso manda muito, tá? Vou dar um exemplo meu. A minha mãe sempre foi obcecada por limpeza e organização. E, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que eu preciso entrar nos ambientes, na minha casa e tudo, e minha vida, minhas coisas precisam estar organizadas. No fundo, eu instalei esse padrão para ser aceito e amado pela minha mãe. Entende? E na minha psicologia ali mais profunda, é como se eu soltar esse padrão de organização e de ordem, eu vou deixar de ser amado e bem visto pela minha mãe. A imagem que eu sustento para ser aceito e amado pela minha mãe, entendeu? Percebe? Você cria uma autoimagem perante os outros e principalmente a sua família para uma busca de ser aceito, uma busca de ser bem visto, uma busca de ser incluído. E isso é lógico. Por exemplo, para mim, é lógico que isso me ajudou em muita coisa. Organizar minha vida é uma força também. Só que isso precisa ser um movimento de escolha consciente, não motivado para ser reconhecido, para ser amado. Entendeu? Então você cria essa autoimagem idealizada durante a sua vida de como você acredita que deve ser para ser amado, aceito, bem visto, incluído. Todos nós, sem exceção, temos uma autoimagem que estamos lutando, gastando energia, lutando, se esforçando para sustentar ela perante a nossa família, perante os outros. E aí isso cria uma lacuna entre essa imagem, essa máscara, que não deixa de ser uma máscara também, que você veste para ser aceito pelas pessoas, para ser bem visto pelas pessoas. Isso cria uma lacuna entre essa máscara, essa autoimagem e o seu outro lado, o seu verdadeiro eu mais completo, né? E quanto mais dor, quanto mais emoção difícil envolvida nessa distância, por exemplo, vamos supor que você esconde de si mesmo um sentimento de abandono, de rejeição, de inadequação que você tem, de baixa autoestima, e cria essa autoimagem de ego perfeito perante os outros. Quanto mais intensas emoções negativas que você reprime, maior vai ser o tamanho da sua lacuna e mais conteúdo reprimido fica nessa lacuna. Mais intensa é a sua sombra. E aí vocês podem vir na mente de vocês pessoas do seu convívio que possuem um eu cego muito grande. O que seria um eu cego? Eu cego é aquela questão assim, ó, todo mundo vê algo sobre aquela pessoa, está escancarado para todo mundo, menos ela. Menos ela se conscientiza ou aceita enxergar aquela verdade. Quem conhece alguém assim também? Coloca no chat. Que a pessoa tem aquela característica que está escancarada para todo mundo, mas ela mente para si mesma o tempo todo sobre aquilo. Alguém conhece? Sabe, a pessoa incongruente, entende? Uma pessoa incongruente, onde as palavras
e as ações, as palavras e o que ela transparece perante os outros é muito distante da verdade que está todo mundo vendo. Alguém conhece, já vivenciou um cenário? Nas empresas, por exemplo, é muito comum. Muito comum. Então, essa é uma pessoa que está com uma lacuna muito grande, uma sombra psicológica muito grande. Igual eu falei, todos nós temos alguma questão que precisamos iluminar. Temos uma lacuna, temos uma sombra psicológica, né? Por exemplo, vocês que estão o tempo todo semanalmente, né? Vocês que estão o tempo todo, semanalmente, me vendo aqui, eu me expondo e tudo mais, talvez vocês enxerguem alguma lacuna, alguma sombra minha que eu não estou vendo. É por isso que a gente precisa de feedback externo, de um espelho, para a gente evoluir. A gente cresce mais nesse sentido. Aí o Alex perguntou, e o melhor é deixar com ela ou tentar mostrar a nossa visão? Vixe, Alex, aí depende muito da pessoa, da sua relação com ela e por que você tem essa intenção com essa pessoa. Porque o que acontece? Essa lacuna, essa sombra, a pessoa, ela esconde com unhas e dentes. É um lado dela que ela não quer enxergar. E às vezes a sombra da pessoa é tão intensa naquele sentido, envolve emoções tão intensas que só de você resvalar na sombra ali daquela pessoa, ela pode se descontrolar. Por exemplo, e aí essa energia ela vai te atacar, entendeu? Por exemplo, eu como terapeuta, tem pacientes que às vezes eu faço uma pergunta ali que vai bem na sombra da pessoa, eu percebo que a pessoa se altera, entendeu? E a gente tem que ter muito tato para ir contornando e chegar naquele ponto e falar com muito tato ali a questão, que é o que a pessoa precisa iluminar, que ela está fugindo, entende? Por exemplo, vocês também devem conhecer pessoas que tem um assunto, se você toca em determinado assunto com aquela pessoa, parece que explode algo, sabe? É uma faísca que, bum! É que aquele conteúdo, aquele assunto tabu, aquele conteúdo, aquilo que não pode ser trazido à tona, está totalmente conectado com a lacuna ali da pessoa, com a sombra, com a máscara dela. Porque o que acontece? Quando essa máscara, ela gera uma dependência na pessoa, essa autoimagem idealizada gera uma dependência na pessoa. É como se fosse uma salvação para o ego dela e muitas vezes para a criança interna dela lá daquelas dores do passado. Então é uma salvação, é um personagem salvação. Então ela vai defender com unhas e dentes. O ego se sente extremamente ameaçado quando você vai tirar essa imagem e desnudar a pessoa perante a verdade que ela precisa tomar consciência sobre ela. Então, a pessoa gasta muita energia, muito esforço, unhas e dentes para proteger e manter viva e sustentada essa máscara e essa imagem perante todos. Entendeu? E se entra você
como o criador da rachadura dessa imagem de perfeição e faz com que ela entre em contato com as suas vulnerabilidades, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, a pessoa pode te atacar, né? Porque quem realmente somos dentro dessa lacuna, dentro dessa sombra, é o que nós escondemos sobre nós mesmos, é aquilo que reprimimos. É igual aquela música do Capital Inicial, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ali você está desnudado, seu verdadeiro eu. Uma parte, né? É lógico que essa parte externa nossa também faz parte nossa, só que é só um pedaço, entendeu? Por exemplo, em relacionamento de casal, quando as pessoas estão se conhecendo, as pessoas estão naquela fase de se conhecer, do flerte, da paquera ali, aquele período inicial, aqueles meses iniciais. O que elas fazem? Elas colocam na parte ali externa, na parte de fora, aonde um está de frente com o outro, elas colocam só aquilo que quer que o outro veja. Só aquilo que percebeu que é o que o outro gosta. E fica uma lacuna, uma sombra na parte de trás, que começa a aparecer meses depois. Por isso que tem tanta decepção na área amorosa, por isso que tem tanto problema o Alex falou, no começo tudo é flores. Por quê? As pessoas escolhem colocar ali na máscara, na frente, só as flores. E aí o cocôzinho fica escondido do lado de lá. Não é só na relação de casal, é na vida como um todo. E uma hora esse cocôzinho vai aparecer. E aí as pessoas vão ter que se conhecer de verdade. E é aí que as relações terminam. Porque a maioria das pessoas também carregam a ilusão de encontrar o príncipe encantado, a pessoa perfeita, a pessoa certa. E não passa pelo processo em conjunto de equalização, de limpeza dessa sombra e de verdade, de estar ali presente numa consciência amorosa perante o outro, sem julgamento, entendendo que não é perfeito ou perfeita também. Envolve muita humildade para uma relação de casal também dar certo, entendeu? Porque uma hora ou outra a lacuna e a sombra vai aflorar na relação, tá? Aí a Carla colocou aqui: algumas pessoas que convivo relatam que eu tenho apego a conflito. Eu não me vejo assim. Pode ser uma sombra, um eu cego seu, Carla. Gosto da espiritualidade, de aprofundar as questões para chegar realmente a uma tomada de consciência. Não sei se uma máscara sua, mas esse apego ao conflito pode ter alguma dor oculta que você não está conseguindo olhar e lidar e aceitar que existe às vezes, por exemplo, na área de espiritualidade, muitas pessoas entram na área de espiritualidade e aí começam a querer, principalmente se é uma espiritualidade que tem, né, o viés cristão, que precisa, é colocado ali, que precisa ser o bonzinho, o manso, né, o caridoso e tudo, né, porque excluíram o lado firme e masculino de Jesus nos ensinamentos, né, mas aí isso é um outro tema. Então, se você não é o bonzinho,
a pessoa gratiluz, sabe? Se você não é aquela donzela nas suas ações, você não é espiritualizado. Não funciona assim. A verdade, a espiritualidade tem o lado yang. Tem um lado yang muito forte. E ele foi excluído para tirar poder das pessoas que estão no caminho espiritual. Porque se todo mundo que está no caminho espiritual, no caminho da luz, for só passivo, só mansinho, o outro lado domina facilmente. Cadê os guerreiros da luz? Cadê os guerreiros da luz? Entendeu? Cadê a firmeza, disciplina, posicionamento, justiça, verdade, intensidade, agressividade criativa para quebrar limites, mudar a realidade? Entendeu? Isso foi excluído da espiritualidade. Então, muitos de vocês na espiritualidade usam a máscara do cordeirinho, usam a autoimagem do bonzinho, do cordeirinho, que não pode falar a verdade porque vai fazer dodói nas pessoinhas. E aí, o que acontece? Aí você vira aquela pessoa que usa uma máscara de doação, que não pode falar não para ninguém e as pessoas ficam abusando de você, todo mundo abusa de você, suga a sua energia até você definhar, porque você tem que ser o caridoso, que todo mundo te abusa e você não pode magoar o sentimento das pessoinhas que precisam receber limites para crescer e amadurecer na vida. Entendeu? Então sim, porque a pessoa que fala assim, que você tem apego ao conflito, mas às vezes a solução está atrás de algum posicionamento firme. Entende? Às vezes a solução está atrás de alguma conversa difícil. Entendeu? Então precisa investigar nesse sentido, tá, Carla? Você pode... Exatamente, né? Você pode estar sim... Exatamente. Você pode estar, às vezes, querendo se enquadrar numa imagem de cordeirinho na sua espiritualidade. Aí, você não está sendo sincera com os seus posicionamentos, tá? A Gabi colocou, eu ainda fico um pouco confusa entre o que fazer ou não, sem interferir de forma errada na vida das pessoas. Gabi, você precisa estudar, todos nós. Eu tenho um carrossel no meu Instagram sobre as ordens da ajuda, tá? Precisa estudar as ordens da ajuda. Às vezes ajudar alguém, por exemplo, é não ajudar. É deixar a pessoa crescer com os seus desafios, entendeu? Às vezes o ajudar alguém é pôr limite naquela pessoa. E você não pode ajudar a pessoa para ser aceita por ela, para ser bem vista por ela como boazinha. Aí você está ajudando a pessoa por você e não por ela. Isso é uma lacuna, isso é uma sombra, entendeu? Reflita sobre isso. Precisamos entrar em sintonia com a alma da pessoa e sentir o que é verdadeiramente ajudar. Às vezes é não ajudar, tá? Então, é o seguinte, né? Quanto maior a lacuna, maior a incongruência da pessoa, tá? E maior a quantidade de conteúdos reprimidos. E quanto menor a lacuna da pessoa, quanto menor a sombra psicológica, mais iluminada é a pessoa e mais congruente e íntegra ela é, verdadeira. Vocês também devem conhecer pessoas
que você sente que são mais transparentes, mais íntegras, mais iluminadas, a pessoa é verdadeira, entendeu? No fundo, além das questões de vibração espiritual, de energia, de elevação, o estado de iluminação espiritual, ele tem a ver com essa verdade. Por isso que o Cristo, outros mestres, sempre pegam nessa questão da verdade. Principalmente a verdade e a sinceridade de você mesma. Aí a Carla falou assim: nossa, eu sofro demais com a incongruência das pessoas. Carla, desculpa ser um portador do espelho, mas aquilo que você não suporta no externo, que você ataca demais no externo, que te afeta demais no externo, é porque você não quer ver em você, você não aceita em você. Então, em algum lugar interno seu, você se sente incongruente também e está em conflito com isso. Entende? É por isso que você se incomoda tanto no externo. Senão você olharia aquilo, você olharia com compaixão e paciência, entendeu? Cada um tem seu tempo, seu caminho. Se você tudo aquilo que te afeta demais no externo, é porque tem alguma lacuna, alguma sombra interna sua que você não aceita dentro de você. Por exemplo, nas constelações. Aquelas pessoas que eu atendo, que elas falam, que elas passam a vida inteira e elas falam: olha, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, e aí passa a vida inteira se esforçando para isso. E se ela olhar mais profundamente no espelho, ela vai ver que ela tem um lado igualzinho à mãe dela, igualzinho o pai dela, e que ela está colocando numa sombra, escondendo de si mesma, com dificuldade de aceitação, e correndo disso vira uma sombra que persegue a pessoa e limita a vida dela fortemente. Porque o que acontece? Quando nós temos uma lacuna e uma sombra psicológica muito grande, não precisa nem ser muito grande, se ela está ali, ela tem uma relevância. Ela acaba vazando e infectando todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a sombra, né, essa lacuna, envolve emoções reprimidas, envolve toda uma carga energética que está escondida. Ou seja, isso é fonte de grandes somatizações corporais na saúde. Entendeu? Isso é fonte de problemas nos relacionamentos, porque aquele assunto vem, ou aquela questão vem e atrapalha tudo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa reprimiu, escondeu ali uma questão ali no relacionamento, e ela finge que está tudo bem. Em algum momento isso vai eclodir. Isso vai eclodir, vai estourar, vai infectar. Por exemplo, casais que têm muito empilhamento emocional, onde finge que está tudo bem e reprime um monte de questões. Ficou ali a sombra do casal, uma lacuna ali no casal. Aí qualquer coisa fica dando faísca, aí briga por motivos que não tem nada a ver, briga por causa da tampa do potinho que ficou em cima da mesa, o copo que tá, sabe aquelas coisas que é pequenininho, mas que viram uma caçamba. É por causa disso, porque tem uma sombra ali no casal.
que precisa ser alinhada. Por exemplo, a pessoa tem uma sombra psicológica a respeito do dinheiro, aquelas crenças ocultas, aquelas memórias de família, ou ela não confia muito de que vai usar o dinheiro bem, ou seja, ela tem uma sombra psicológica, uma lacuna de que ela não confia nela mesma. Aí, como é que vai fazer? Ela sabota, essa sombra sabota o recebimento do dinheiro. Então, todas as áreas da vida são afetadas. Por exemplo, a pessoa que tem uma sombra psicológica ali, perante a religiosidade da família. Quando ela era pequena, ela absorveu ali um monte de medos e crenças negativas, por exemplo, em relação ao dinheiro e à sexualidade. Que se ela viver a sexualidade feliz, ou se ela tiver dinheiro, ela vai para o inferno. Ela não vai para o céu e Deus vai castigar. Aí, às vezes, na vida adulta, ela tem problema nessas duas áreas. É uma sombra que está oculta ali. Um medo reprimido. Entende? Então, é fundamental resolver, né, esse encobrimento das nossas partes vulneráveis, inadequadas e a casca de imagem de perfeição que buscamos estabelecer para o mundo é complicado. Tá? Complicado. Tá? A Gabi falou, estou buscando a resolução da procrastinação. A procrastinação não é o inimigo correto. É só um efeito, normalmente é medo. Normalmente é medo ou normalmente é falta de merecimento, tá? Ou fuga da dor, né? Fuga de pagar o preço que precisa ser feito para um resultado se manifestar. Pode ser a criança, a sombra da criança, né? A lacuna da criança interna ali, que só quer fazer o que quer. E aí está resistindo ir para o adulto que faz o que precisa ser feito. Tá? Crianças fazem o que querem. Crianças fazem o que precisa estar dispostas e motivadas. Adulto faz o que precisa, estando motivado ou não, estando disposto ou não, porque adultos têm senso de responsabilidade perante os resultados da sua vida. Então pode ser a sombra da criança, tá, Gabi? Por exemplo, vou abrir para vocês uma sombra, uma lacuna que eu já trabalhei em mim mesmo, né? Que eu tive na minha jornada uma certa dificuldade de relacionamento com a minha mãe em alguns pontos, né? Minha mãe sempre foi muito exigente, muito perfeccionista, né? E sabe, nunca estava bom, tirava 10 na escola, 9, 10, ouvia aquela fala, você não fez mais do que a sua obrigação, e por aí vai, né? E aí, em todo o meu processo de trabalho e de conquista dos meus resultados profissionais, muito do que me movia e que eu não percebia que era isso, no fundo, era uma busca de reconhecimento pela minha mãe. Entende? Por isso que o Bert Hellinger fala, o sucesso tem a face da mãe. Porque a busca pelo reconhecimento, que você acha que ela é pelas pessoas, começou lá com a mãe. Para ser visto por ela, reconhecido, amado, para ter a sua imagem de valor e autoestima, que começa lá, quando criancinha. Então, muito do que me moveu na área do trabalho
muito do que me moveu na área do trabalho era essa busca por reconhecimento, por ser bom o suficiente, que eu não conseguia sentir isso, entendeu? E por mais que eu fazia, nunca estava bom, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que a nossa sombra psicológica, a nossa lacuna, a imagem também perante os outros que a gente está buscando, também pode nos mover. Também pode nos mover na vida, cumprir uma função comigo. Só que é uma questão muito pesada, entendeu? É uma questão muito pesada você se basear nisso, isso te mover. Então, sempre, nos meus movimentos de trabalho, eu sempre estou buscando, porque eu tive uma programação, entendeu? É uma programação que veio comigo. Então, preciso estar sempre alinhando os meus movimentos de agir, de me mover com a intenção correta. Senão, entende que é a minha sombra que tá a minha lacuna que está agindo por mim? Entendeu? Aí a Carol perguntou, e qual movimento tem que ser feito para sair dessa condição com a mãe? Carol, é um movimento de reconexão sistêmica, né? De liberação dessas crenças e emoções. Eu atuo muito nesse sentido com a hipnose sistêmica, tá? E com a constelação familiar, colocando, né, a pessoa frente a frente com a mãe, com essas emoções e fazendo um processo ali de ressignificação, de mudança de posicionamento, de reconexão, porque ali no meu caso era uma dor que está movimentando isso. Então precisa trabalhar, né, na harmonização, liberação e resolução dessa dor com ressignificação e uma reconexão diferente com a figura da mãe. Isso é um tratamento sistêmico, que é a essência da constelação familiar e da hipnose sistêmica. Só que aí o que acontece que vocês precisam entender? Isso pode gerar vícios, entendeu? Por exemplo, no meu caso, se eu me pautar nisso, eu tenho tudo para me viciar no trabalho. Tudo aquilo que a gente utiliza, para anestesiar a nossa dor, para trazer um alívio dessa sombra, dessa lacuna, pode nos viciar. Por exemplo, por isso que a maioria das pessoas que tem problema de vícios, elas estão no fundo usando a substância, ou seja lá o que for, na maioria dos casos, para fugir de emoções de dor, principalmente de rejeição e abandono, principalmente. Pensem em pessoas que vocês conhecem que têm problema com vício. E se você sabe da história, cava lá na história. Você vai ver que a maioria delas, a grande maioria delas, tem questão com abandono e rejeição. A maioria delas, tá? Um buraco, uma lacuna na alma, uma quebra ali da conexão com o seu sistema, que faz uma rachadura na alma da pessoa. E aí isso puxa, a pessoa busca alguma coisa para anestesiar aquela dor na alma, né? E para ela não entrar em contato com essa dor, ela fica se anestesiando e fugindo o tempo inteiro. Se essa sombra, se essa lacuna, ela é equalizada, resolvida, esses impulsos, eles são muito mais amenizados, tá? Porque essas questões iludem por um tempo. Por exemplo, eu tinha
muito forte esse buraco de reconhecimento com a minha mãe, de ser visto pela minha mãe, por exemplo. E aí, essas coisas deu nos excessos, nesse sentido, anestesiava a minha autoimagem. Anestesiar a minha autoimagem no sentido de eu me sentir bom o suficiente. Eu me sentir visto e reconhecido nesse sentido. E os últimos processos que eu fiz de reconexão com a minha mãe, eu percebi que ajudou demais nessa questão. Porque aí eu fui na lacuna certa. Tipo assim, não adiantava eu ficar falando, olha, você precisa só buscar equilíbrio, só ajustar no comportamento. Se eu não buscar essa origem mais profunda. Entende? Porque em fases diferentes da minha vida, eu busquei tapar essa lacuna e essa sombra de formas diferentes. Na época da faculdade, era a questão das festas, era a questão dos movimentos sociais, da paquera, entendeu? Para me sentir bom o suficiente naquela época. Se essa lacuna, se essa sombra não é resolvida, em qualquer área que você está, você fica, por exemplo, buscando reconhecimento e ser visto por causa da sua lacuna de não ter sido visto. E cada um vai expressar de uma maneira diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tem casais que eu atendo, vou dar um exemplo prático de casais. Eles estão tendo uma briga porque um age dessa forma e o outro age dessa forma. Cada um do seu jeito, com, por exemplo, movimentos excessivos. Cada um do seu jeito. Quando você olha no cerne da coisa, eles possuem a mesma dor, a mesma lacuna, a mesma sombra. Só que cada um está expressando de um jeito. E eles não enxergam que são, no fundo, iguaizinhos. Entendeu? Iguaizinhos. Eles foram unidos. Eles foram unidos por uma dor que cada um está expressando diferente na sua realidade. Mas no fundo, eles são um espelho um do outro. Um espelho um do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. A mulher que só atrai homens indisponíveis. A mulher só atrai homens indisponíveis. Ela não está enxergando a lacuna dela, a sombra dela, de que ela também é indisponível. Por quê? Ela ainda está amarrada na família de origem, energeticamente está amarrada no pai ou na mãe, não liberou de forma adequada, por exemplo, um antigo relacionamento, e ela está indisponível. Na sombra dela, na lacuna dela ali não vista, ela está indisponível. E aí ela atrai só homens indisponíveis, por quê? Porque ela é. Se ela tivesse disponível, ela vibraria disponibilidade e atrairia homem disponível. É a sombra dela. Percebe por que é delicado? Porque a sombra, lembra disso, nós atraímos e criamos a nossa realidade pelo nosso 100%. E a sombra e a lacuna, como está reprimido, e como tem muita coisa ali reprimida, e a energia intensa, a energia emocional intensa, ela atrai, ela tem muita força para criar e atrair a realidade. Porque a sombra quer ser vista, ela quer ser liberada, essa energia precisa ter vazão.
Então, a maioria das pessoas estão criando e atraindo a sua realidade por meio da sua própria sombra, dessa lacuna. Entende? Por isso que muitas pessoas que eu atendo, por exemplo, quando você acerta o atendimento, ele libera aquela sombra que a pessoa tá, que muitas vezes é um luto mal liberado, tá ali reprimido na sombra. Uma das coisas que as pessoas mais reprimem, e podem reprimir por 20, 30 anos, questão de luto mal vivido, mal resolvido, questões de término de relacionamento. Poucas pessoas resolvem verdadeiramente, aquilo fica reprimido na sombra, aquela raiva, mágoa. Questões de raiva, mágoa, ódio muitas vezes, com o pai, com a mãe, porque não posso sentir esse sentimento pelo meu pai, pela minha mãe, tudo, e reprime, né? Questões de crenças espirituais, quando percebe que a pessoa é diferente, quando a pessoa é diferente do que a família acredita espiritualmente, então ela luta ali para encaixar. Isso fica ali no inconsciente da pessoa, vibrando, entendeu? Aí a Marina perguntou, tem uma paciente nessa situação, qual técnica de hipnose devo fazer? A regressão é uma ótima técnica para liberar essa lacuna e essas questões reprimidas, tá? Exatamente, Sônia, isso mesmo, também. Aí a Flávia perguntou, e na constelação consegue liberar? Qualquer técnica terapêutica bem direcionada e bem feita consegue atuar nessas questões de sombra e de lacuna. Um bom psicólogo, um bom psicanalista, um bom constelador, uma pessoa que atua com a hipnose ou com outras terapias, desde que tenha esse olhar, aí entra a questão do seguinte: para você conseguir enxergar plenamente esses movimentos de lacuna e sombra alheia, primeiro ponto, a sua intuição precisa estar aguçada, né? Nós precisamos trabalhar essa nossa capacidade cada vez mais. Só de você olhar e de tomar consciência dessa lacuna e sombra do outro, já traz luz. Por exemplo, os grandes mestres, ou a pessoa ia de encontro com esse grande mestre, ou a pessoa ia de encontro com esse grande mestre, ou ela saía no sentido contrário e saía correndo, porque a sombra dela seria iluminada, só pelo mestre estar vendo ali a sua sombra. Você fica incomodado perto de uma pessoa que está conseguindo enxergar a sua sombra, porque é consciência, é luz que está chegando. Por exemplo, a Lúcia Helena Galvão fala que todos querem estar perto dos grandes mestres. A pessoa tem que estar numa sinceridade muito grande de querer liberar e iluminar a sua própria sombra, senão ela não aguenta ficar muito tempo perto do mestre, porque ela vai ficar o tempo inteiro incomodada que a luz vai estar querendo entrar ali. Essa lacuna e essa sombra vai ficar cada vez mais clara. O Eckhart Tolle fala no seu livro, quando você perceber a lacuna, a sombra de alguém, não precisa ser reativo a isso. Do tipo, olha, tá vendo isso aqui? Só sustente a consciência. Sustente a consciência, que essa consciência vai estar disponível para a pessoa também tomar sobre ela. E aí entra o que a Marina falou, nós temos que trabalhar na nossa própria sombra, iluminar ela e termos em nós a frequência de solução.
Porque senão você fica olhando a sombra do outro, mas na verdade é uma projeção da sua. Principalmente quando você olha com julgamento, com reatividade, com raiva, tudo isso é projeção. Quando você ilumina as suas, trabalha as suas com humildade, com comprometimento, e você desenvolve essa frequência de solução, em você, você olha para a sombra do outro num sentido amoroso, compassivo. E você tem em você a luz, a frequência de solução para poder contribuir com a pessoa com aquela consciência. Senão é tipo um cego querendo guiar outro cego. E aí vai ter muita projeção. Entende? Então o trabalho começa em nós. Quando você se ilumina e você se torna uma pessoa verdadeira, coerente, congruente, isso contagia as pessoas. E é um processo, tá? É um processo. Aí eu tenho minhas lacunas, que estou num caminho comprometido a liberar cada vez mais ela. A Marina tem as lacunas dela. E todos vocês aqui, todos nós, cada um temos a nossa, tá? O próprio Joe Dispenza, vou colocar o relato dele aqui, de como foi a descoberta de uma lacuna dele. Vou colocar o relato dele aqui, que é importante vocês pegar o exemplo dele, né? Ele colocou assim, ó. Ele estava se sentindo mal. Exatamente, igual a Marina colocou ali. Não adianta você esperar estar 100% iluminado para você... A luz, ela tem infinitos potenciais. Você não precisa se tornar Buda, Cristo, para você contribuir com as pessoas. Se você já estiver com um nível maior de luz, você já consegue colaborar com quem está um pouquinho menor. O Joe Dispenza, quando ele teve o estouro do sucesso dele, ele percebeu o seguinte. Ele diz assim, ó: ocorreu-me que eu estava tão atribulado que não tinha tempo para realmente praticar o que eu ensinava. Pareceu que eu precisava de todo mundo, de tudo e de toda parte fora de mim para eu me sentir bem. Ele começou a ficar dependente da imagem dele, do sucesso dele perante as pessoas. Aí ele colocou assim, ó: no dia em que reconheci o motivo central da minha infelicidade, então ele tinha estourado no sucesso ali por causa do documentário Quem Somos Nós, e ele estava vazio, ele estava infeliz, ele estava com uma lacuna, com uma sombra. Ele colocou assim, ó: percebi que eu precisava do mundo externo, dessa minha imagem de sucesso, para lembrar quem eu era. Minha identidade havia se tornado as pessoas com quem eu conversava, as cidades que eu visitava, as coisas que fazia enquanto estava viajando e as experiências de que necessitava para me reafirmar como a pessoa chamada Joe Dispenza, ou seja, ele estava escravo dessa imagem. Quando eu não estava perto de alguém que pudesse me ajudar a recordar dessa personalidade que o mundo reconhecia sendo eu não sabia mais ao certo quem eu era. E olha só, ele já tinha feito um documentário de espiritualidade extremamente de sucesso e resultado. E ele tinha um nível de esclarecimento muito grande. Então essas crises fazem parte da descoberta do nosso verdadeiro eu, da nossa luz, né?
eu não sabia mais ao certo quem eu era. De fato, vi que toda a minha felicidade percebida era realmente apenas uma reação a estímulos do mundo externo, que me faziam sentir de certos modos. Então entendi que eu estava totalmente viciado no meu ambiente e dependente de pistas externas para reforçar o meu vício emocional, tipo de ser reconhecido, e essa imagem de sucesso que ele tinha. Ele fala: que momento eu passei? Eu tinha ouvido milhões de vezes que a felicidade vem de dentro, mas isso nunca havia me impactado assim antes. Quando sentei no sofá de minha casa naquele dia, olhei pela janela e me veio uma imagem. Visualizei minhas duas mãos, uma em cima da outra, separadas por uma lacuna. É aí que ele explica essa lacuna da imagem que ele tinha perante os outros e de quem ele se sentia verdadeiramente ele era. Percebe como nós precisamos estar o tempo todo vigilantes na nossa vida, com uma sinceridade profunda em relação aos nossos sentimentos, uma sinergia perante a nossa alma, e tomar cuidado com essas máscaras ou imagens que a gente está buscando, posicionar no mundo. Nós precisamos expandir a nossa luz. Com certeza, eu tenho essa visão. Nós precisamos expandir no mundo externo. Só que com sinceridade com a nossa alma. Senão a gente se perde para ser aceito. A gente se perde para ser visto. E aí você pode precisar de uma crise. E nesse capítulo, Joe Dispenza fala que a meia-idade, que é a idade que a maioria de nós estamos aqui, né, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, esse meio termo aí, o Joe Dispenza fala que é onde essas crises mais acontecem. E elas precisam acontecer. É como se fosse um período de renascimento, de sabedoria para nós na nossa vida. É um período de desilusões, onde nós precisamos sair dessa ilusão da nossa máscara e ir entrando num contato mais profundo com esse verdadeiro eu. Por quê? Qual que é a missão desse livro? Quebrar o hábito de ser você mesmo. E esse hábito que a gente precisa quebrar, de ser o nosso falso eu. De ser o nosso falso eu, essa máscara que nós estamos buscando desempenhar na nossa vida para ser aceito. E por quê? Porque, na maioria dos casos, quem que não se aceita? Quem que não se aceita? Quando nós verdadeiramente nos aceitamos de verdade, sabe, o nosso passado, a nossa criança, as nossas dores, as nossas imperfeições, aí só vem uma questão. Aceitação não quer dizer resignação, que você não vai fazer nada. Por exemplo, eu posso enxergar uma imperfeição minha e eu posso ser sincero comigo mesmo. O David Goggins, que eu gosto muito, que é palestrante motivacional, de superação, atleta de resistência, ele desenvolveu uma técnica que ele chamava de espelho da responsabilidade. De ficar parado no espelho falando verdades para si mesmo. Verdades sobre as suas fraquezas, os desvios de caráter, as suas intenções reais. Você aceita e enxerga as suas imperfeições e você
dá um lugar no seu coração, um lugar amoroso, porque você entende que também essas imperfeições, elas foram criadas por uma dor sua, por modelos que você puxou da família, por coisas que você não sabia, ignorância. Você primeiro se trata de um jeito maternal, dá amor incondicional, se acolhe, pega no colo. Porque se você entra com chicote, autopunição, fica se xingando, aí você não resolve a situação, aí você não melhora. Você é sincero consigo mesmo, fala umas verdades para si, precisa ser sincero, falar a verdade, para de se esconder aquilo que precisa resolver, ser visto, onde você errou. Aí depois você se compromete a fazer diferente. Aí vem o papo reto. Então, se você continuar sofrendo por isso, é responsabilidade sua, ver o papo reto. Aí vem a abordagem yang, vem a abordagem mais intensa, mais masculina, paternal, que empurra. Então vamos lá, bora fazer diferente então? Entende? Precisa ter esse equilíbrio dessa forma de lidar com essa sombra, com essa lacuna. Se você for só martelador julgador, você trava. E se você for só acolhedor, só bonzinho, esse lado, você não sai do lugar. Aí você é complacente. Então precisa ter esse equilíbrio dessas duas abordagens para que você possa equalizar essa lacuna, essa sombra, e você estar cada vez mais, ele chama de transparente, congruente e verdadeiro na sua vida. Aí o seu nível de luz e de poder aumenta. Porque o que ele fala? Quando você resolve essa lacuna e essa sombra, sobra muita energia que estava sendo gasta para esconder isso, para ocultar e para sustentar a máscara. Aí sobra energia para sua saúde, para suas realizações e para sua expansão espiritual. E aí a sua vida flui cada vez melhor. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje, tá? Desculpa o barulho aqui que tá tendo reforma aqui do lado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e vejo vocês amanhã, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.